Damas e cavalheiros, hoje eu estava conversando com algumas pessoas e a gente estava discutindo muito sobre a questão da política brasileira. Eu vou contar algumas coisas para você. Houve a proclamação da República, que foi algo que aconteceu é, através dos militares brasileiros na época, que muitos deles estavam adeptos ao positivismo, que era uma filosofia vindo da França lá, e que ela andou prosperando junto aos maçons brasileiros e outros no mundo militar. Haja visto que os maçons, eles estão em todos os lugares, mas uma fatia muito grande do pessoal das Forças Armadas fazem parte. Naquele tempo, então, foi feita a proclamação da República e dali em diante deixou de haver reis no Brasil. Nós tivemos o Dom Pedro I e o Dom Pedro II. Na verdade, foram dois reis que nós tivemos no Brasil desde que o Brasil foi deixado de ser colônia, com a proclamação da independência brasileira. Então, depois disso, então, vários governos começaram a vir, parece que todos eles vinham tendo problemas até de ficar no poder, houve renúncias, né? Até que, de repente, houve uma espécie de discussão aqui no Brasil com respeito a quem poderia ser o presidente da República, que não seja apenas de São Paulo e de Minas Gerais, o famoso café com leite. São Paulo, produtor de café, e Minas Gerais, produtor de leite. Então, era um revezamento natural que tinha. Então, os outros estados começaram a murmurar a respeito do assunto, até que o Getúlio Vargas, que era um senador, naquela época os senadores eles eram eleitos pelo voto de todo o país, não era regionalizado assim por estado, era todo o país. E Getúlio Vargas então aceitou a ideia então de ser o presidente da República. Então houve uma espécie de golpe branco, um golpe aceitado pelo Congresso. O Congresso então deu um mandato ao Getúlio Vargas até mais ou menos 38, né? 38. Então ele teve um mandato assim dado, então começou um governo meio ditadura, meio Congresso, né? Mas faltando um ano para poder terminar o mandato de Getúlio Vargas, então aí ele deu um golpe, ele criou o Estado Novo, que começou em 37, né? E aí ele foi se desenvolvendo. O Brasil naquele momento ele estava prosperando muito porque havia uma guerra, a Segunda Guerra Mundial, que existia na Europa. Então, as plantações todas eram prejudicadas por causa da guerra. E o Brasil vendia muitos commodities em mercadorias, em forma de alimentos. Então, o Brasil não era um país industrializado, né? Então o Brasil ele apenas era um país de agricultura. Então, esses fazendeiros e tudo mais ganhavam muito dinheiro com a venda desses produtos, bem mais caro do que o normal por causa da guerra, e eles ficaram muito ricos e eles apoiavam Getúlio Vargas por causa disso, e também o povo todo fazia um apoio desse sentido. Mas também aconteceu que muitas pessoas do país estavam incomodadas por falta de democracia. Nós tínhamos uma ditadura, onde o Getúlio Vargas ele colocava interventores em cada estado e não havia eleições, né? Então, em São Paulo aqui teve uma revolta, mais ou menos, aí, entre o ano 40 aos anos 45, se não me engano, é em 43 ou 42 que houve uma revolta. Nesse meio tempo, e também havia uma espécie de pedido da população para que houvesse algumas leis regulando o trabalho no Brasil. Então, Jesus Vargas, como ele era simpático aos chamados fascismo e nazismo, mas não assim usando essas palavras, mas alguns métodos que ele usava, já que ele era um ditador também, ele tinha essa tendência a aceitar algumas coisas, então ele trouxe para o Brasil a Carta de Lavoro, que eram as leis trabalhistas do sistema fascista italiano. Então o sistema fascista italiano teve influência através de Getúlio Vargas e colocaram as leis trabalhistas
o mesmo método, o mesmo modo e das leis trabalhistas da Itália fascista, naquele tempo, né? E passou mais uns 3 anos de muita prosperidade no Brasil, na qual vendia muitos produtos para o exterior, e o Brasil começou então a ter um certo progresso nesse tempo aí. Bom, muito bem. O nazismo estava sendo derrotado, o fascismo estava sendo derrotado, até o Brasil mandou, talvez, alguns dizem que é contra a vontade do Getúlio Vargas, mas mandou tropas para a Itália para devido à pressão que os Estados Unidos estavam fazendo, a Inglaterra estava fazendo, para que o Brasil pudesse participar da guerra, ajudando os aliados contra Hitler e contra o fascismo italiano e contra também o Império japonês. Os três se aliaram para lutar contra o mundo todo, querendo dominar o mundo todo. Então aconteceu de ter perdido a guerra, os nazistas perderam a guerra, e aí então eles pararam então de comprar do Brasil de maneira como estavam comprando, e o Brasil começou então a ter problemas de finanças, crise. Até então até a dívida externa tinha sido paga, estava uma beleza. Mas de uma hora para outra o Brasil começou a ter problemas financeiros, porque a exportação não estava da mesma forma que acontecia antes. Então aí começou crises dentro do Brasil, e o Getúlio Vargas, então, não sabendo o que fazer, ele renunciou ao mandato que ele estava tendo, que era um mandato ditatorial, e passou para o Dutra, que era um militar na época, que era muito amigo dele. Então o Dutra ele aceitou então continuar até 1950. E nesse meio tempo a crise estava se aprofundando no Brasil. Aí o povo todo imaginou assim: bom, no tempo do Getúlio Vargas, até o dia que ele renunciou, era uma maravilha, o Brasil crescia, se desenvolvia, tinha lei trabalhista e tudo mais. Aí o PTB, que era um partido que foi criado nesse meio tempo, colocou então Getúlio Vargas como candidato e ele ganhou a eleição em 1950. E em 1950, então, começou digamos, um mandato democrático por parte de Getúlio Vargas. Mas parece que a oposição dele, capitaneada pelo Carlos Lacerda, que era um jornalista muito influente na época, colocava, digamos, na rua, nos jornais, em manchete, as corrupções que havia dentro do governo de Getúlio Vargas. E aquilo incomodou muito Getúlio Vargas, embora ele tenha feito algumas coisas boas, como tentar industrializar o Brasil fazendo a siderúrgica nacional. Na verdade, ele passou todo o tempo do mandato dele, os 15 anos, ditadura e mais, e sem industrializar o Brasil. O Brasil ele ficou muito para trás. Então aí o Brasil começou então, a se industrializar, começou a vir empresas estrangeiras no Brasil, fazer negócios, e aí a coisa começou a crescer devagarinho, mas ao mesmo tempo a corrupção estava ali junto. Na verdade, em toda ditadura tem corrupção. A diferença é que dentro de uma ditadura é proibido você falar que há algum problema nesse sentido dentro do poder. Então, por isso que Getúlio Vargas ele era visto como um governo quando ele era ditador, sem corrupção, mas no momento que teve uma democracia, então a imprensa é livre, então denuncia tudo o que acontecia dentro do governo Getúlio Vargas. Aí aconteceu aquele trágico acontecimento de ele ter se matado. E aí então houve um rebuliço na nação e tudo mais, os que gostavam dele começaram a virar carro, quebrar as coisas, fazer um vandalismo em tudo onde passava. Então aí teve um mandato tampão ali, um vice, e houve uma outra eleição. A outra eleição foi em 55, quando Juscelino Kubitschek ganhou a eleição,